Tudo bem? Como vai? Tudo bom, querida? Assim, falei contigo ali, acho que em abril, março, uma coisa assim. Essa cara, eu me lembro dessa cara. Só que o quê? A gente conversou sobre Eu só não validação me de lembro o que diploma era. de veterinária. Ok. Só que na altura eu sou residente em Portugal, mas eu não tinha solicitado o tratado de igualdade. E você falou: olha, você vai pagar uma propina absurda, você tem que entrar com isso, enfim. Na época eu entrei, ainda não procurei vocês, justamente porque eu não tenho isso, eu não conseguiria me matricular em nenhuma universidade aqui para poder cursar o que faltava, tá? E realmente, já entrei com um pedido, recebi um e-mail a semana retrasada falando de que foi aceito, mas agora eu tenho que aguardar aquela carta da conservatória para mim poder dar continuidade no Tem processo. que ser feita a publicação em edital. Mas isso já é bom, porque se foi publicado, se tu recebeu já em 2019, 20, tu vai poder usar em 21. Ótimo. Só que aí é que tá, que vem a minha dúvida, que é o que eu estou querendo consultar vocês. Assim, é certo que eu vou fazer o processo com vocês, só não fiz ainda por causa disso. Estava aguardando esse tratado sair para mim ter meu cartão de cidadão para poder ter acesso aqui, quando surgiu uma outra oportunidade. Na Espanha, uma universidade que eu conseguiria fazer isso online, que para mim é melhor, porque eu moro numa cidade ao mesmo tempo perto e longe de Lisboa, online, um mestrado que me dá créditos acadêmicos, ponto. Tá? Chama TEC, Universidade Técnica da Espanha. Fica em Tenerife, no Centro Tecnológico de Tenerife. É aí que eu quero chegar contigo. Por quê? Para você ter uma ideia, o curso de mestrado online todo está saindo 2.000 euros por um ano. Esse curso de mestrado me dá 60 créditos acadêmicos. Só me desculpa, deixa eu só me posicionar um pouquinho antes para eu poder te palpitar direitinho. Tu fez a formação de 5 anos no Brasil, porque eu não... Sim. Desculpa, Rogério, mas eu realmente falo com muita gente, não vou me lembrar. Não há problema. Tu fez a formação de 5 anos, o teu curso tem tese, tudo direitinho? O meu curso, na verdade, tem tese, e eu tive, na verdade, não foi bem tese, eu tive um artigo científico publicado mas foi indexado? Sim, já está publicado no Brasil. Ok, tá? muito bem. O que eu percebi, conversando, aliás, buscando na internet, o meu curso tinha duração de 5.035 horas, tá? Que dá aproximadamente, pelos meus cálculos, óbvio, não foi um advogado que fez isso, 260 créditos. E pelo que eu conversei há um bom tempo atrás, pesquisando também na internet com uma pessoa, ela falou: você tem que ter no mínimo 300 créditos, tá? Tá. Olha, eu estava agora mesmo numa discussão com uma universidade aí por uma confusão da medicina dentária, mas a regra é mais ou menos a mesma. Então, deixa eu só, antes, só para ti, porque o que acontece? Como essas regras têm mudado a toda hora, infelizmente é isso que tem acontecido. A gente teve uma publicação legal nova em 2018. Não sei quando é que tu falou comigo. Foi no começo desse ano. Foi o começo desse ano, muito bem. 2018, nós tivemos uma publicação de uma nova legislação. Final de 2018. Ela só começaria a vigir, de fato, em 2019, tá? Aí as universidades enrolaram todinhas para poder se adequar à nova lei. Lá pela metade de junho, é que as coisas começaram a andar. Então, começaram a andar, e agora a gente já sabe o que aconteceu em fevereiro, né? Então, o que acontece? Muitos processos começaram a andar e a gente vai sabendo que as universidades estão de novo confusas. Então, o que acontece? O fato de tu teres 5 anos é que faz diferença. E eu acho que eu devo ter te dito isso. Tu não precisa te preocupar com o número de CTS internos dela, o número de aulas, porque, para te ter uma ideia, eu tenho clientes que têm 4 anos, fizeram um turno integral, tem 6.000 horas, 7.000 horas de curso, inclusive de medicina veterinária. Na verdade, não, mentira, de medicina veterinária não tenho muitos mais na medicina dentária nessa situação. Não faz diferença, porque a lei diz que para você pleitear
pleitear o reconhecimento automático como mestrado, tu tem pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, 5 anos. Segundo pré-requisito, ter tese. Terceiro pré-requisito, ter tido 30 ICTS de acompanhamento. Tá bem? 30 ICTS de acompanhamento. O que dá para justificar nisso? Esse aí é o que a gente normalmente pega. Por quê? Porque a gente tem, normalmente, no último semestre, a gente está acompanhando a tese e mais outras coisas. Finalizando o relatório de estágio, tendo ainda alguma disciplina, essas coisas todas. O meu estágio foi feito aqui em Portugal. Então, legal. Na época, acho que eu cheguei até a comentar contigo, numa eventual necessidade, eu consigo um documento da clínica veterinária que eu fiz o estágio todo aqui em Portugal. Não vai fazer diferença, sabe por quê? Porque o que interessa para eles aqui, para a universidade, conversa com universidade. Sabe como é? Cara, a língua é a mesma. Mercado privado, eu converso com o mercado privado, universidade, conversa com a universidade. E aí, o que vai ser necessário, sim, o teu relatório de estágio. Mas o teu relatório de estágio vai reportar a tua universidade no Brasil, e não ao lugar onde tu fez o estágio. Tá? Tá bem. Muito bem, mas então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Que eu acredito que a possibilidade... Tu podes fazer a complementação acadêmica, mas tu tem esses dois universos possíveis. Tu tens o universo possível de fazer o reconhecimento sem ter a necessidade de complementação. E eu já devo ter te dito isso naquela época, que tu tinha duas possibilidades. Não, disso não. Porque você me disse até assim, olha, nós temos 2 consultorias, numa delas você vai fazer o seguinte, numa tem um valor, na outra tem outra a gente faz tudo por procuração, ou seja, você vai assinar a procuração e vai estudar, ponto. Então, o que eu gravei na cabeça, bom, vou precisar fazer complemento. Acabou. Pode ser que foi isso que você havia me dito. Pode ser que a gente tenha tido qualquer... o que eu quis dizer, ou estudar para a prova, ou estudar para complementar, mas é estudar. Talvez a gente não, e aí o que surgiu agora? Essa universidade que eu te falei, ela está dando esse mestrado, tem 2 tipos de mestrado, um com uma carga horária de 1.000 e alguma coisa horas, que dá 60 créditos, e outro mestrado que tem duração de 2 anos, que tem esse sim, que dá 120 créditos. E a vantagem, para mim, é online. Entendeu? E aí minha dúvida é, faça esse mestrado, porque vou te jogar bem real, eu não tenho mais saco para estudar. Estudar, assim, dentro, sentar numa cadeira, prestar atenção em aula, enfim, isso não. Estudar no dia a dia, tudo bem, artigo científico até interessante, sim, eu gosto. Sim. Mas, assim, para uma prova, não tenho mais saco. E essa, por ser online, facilitaria pelo meu trabalho, que eu estou trabalhando com outra coisa na área da informática enquanto eu estou aqui em Portugal, para mim não ficar parado, facilita por eu estar em casa e eu posso ter acesso a qualquer lugar, não preciso me deslocar, ter custo, ir para fora, caramba. Sim. Então, assim, a única vantagem dessa universidade era isso. Online, 100% online, e eu saí de lá com o título de mestre, e eles me dão essa quantidade de créditos. Eu diria que a primeira coisa que tu tens que verificar, tu queres saber se isso agregaria valor para o teu processo. Se vale a pena eu fazer isso, porque, volto a repetir, meu objetivo é ter o diploma validado, não é fazer mestrado. Tá, mas tu vai fazer 2 anos lá, não é? 1 ano. Olha, eu acho que se tu queres fazer desse jeito, valeria mais a pena. Até porque que tu não está com o Estatuto de Igualdade, mas tu vai estar para o próximo ano. Valeria mais a pena tu pensar em ingressar numa universidade aqui. Eu estou dizendo se quisesse acelerar o passo. Deixa eu te dizer, se eu não disse lá, ou se você não lembra, eu devo ter dito, tá? Que tu tem 2 possibilidades. Ou tu reconhece por prova, ou tu reconhece por complementação, tá? Não, na época, inclusive, nem por prova tinha. Você falou que prova, a veterinária era a única ainda que não havia. Ainda não estava, mas ela é bastante provável que faça. Tá? Agora, deixa eu te contar assim, tem muito nível de subjetividade nessas coisas e por isso que às vezes até parece que a gente não está sabendo tudo o que está acontecendo,
Tá bem. Porque a gente chega... Eu acabei de falar com a universidade, como eu estava te dizendo, que eles estão pedindo uma coisa que até setembro eles não pediram. E eles vão se inviabilizar, porque eles querem pedir um reconhecimento específico para a pessoa poder fazer uma outra prova. Quer dizer, não vou entrar no mérito. Mas só para te dizer que, assim, a universidade está mudando o tempo todo também. E tem coisas que nem eles sabem exatamente o que fazer. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma médica veterinária que está trabalhando na Inglaterra. Eu tenho muitos médicos veterinários da Inglaterra que querem fazer o reconhecimento aqui, tá? E eu tenho duas delas, uma delas tem mestrado e doutorado, uma outra tem mestrado, e todas tinham mestrado e doutorado 5, 6 ou 7 pela CAPES, tá? Minha universidade aí tem o primeiro problema. Como o meu curso era novo, não tem, ainda não existe classificação da CAPES para o meu curso. Não tem problema, porque o teu é licenciatura. Não é Tá. da licenciatura, não é relevante. Tá bem. O que eu recomendaria a você é que olhasse se esse teu curso que tu vai fazer tem alguma avaliação, não na CAPES, mas nos dispositivos de reconhecimento da União Europeia. Eu só tenho que buscar daí para te dizer exatamente, porque eu não tenho na cabeça agora onde é que tu pode buscar isso, mas eu vou ficar com o teu e-mail e eu vou te passar. Tá bem. Aí, o que acontece? Quando a gente faz... eu vou te dar o exemplo de uma dessas agora. Nós fizemos o reconhecimento automático do curso superior dela de mestrado. No caso, você vai estar fazendo um curso dentro da União Europeia. Teoricamente, este curso de mestrado é reconhecido. Ele é mestrado em quê? Em anestesiologia veterinária. O ideal é tu pegar alguma coisa que seja medicina veterinária. Nada de especificidade. Generalista. Medicina veterinária como se fosse pleno. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente faz o reconhecimento, a gente faz do mestrado. Se eu faço de anestesiologia, eu não fiz de medicina veterinária. E eles podem... Porque não é o problema daí não seria a universidade, é a ordem. Porque tu tem que te registrar na ordem. Então, nós temos que olhar, não é a universidade, é a ordem. Tá. Então, por que eu estou te dizendo isso? Eu tenho uma médica que fez o reconhecimento automático de mestrado de medicina veterinária e fizemos o reconhecimento específico, que saiu agora, de medicina veterinária. Mas eu estou registrando ela pelo mestrado. Como é médico veterinário, a gente está entrando por aí. Agora, eu tenho outras que são linhas da medicina veterinária. A ordem já implicou com isso, tá? E aí, quando eu apresentei o mestrado junto com a licenciatura, a universidade não pediu mais nada e reconheceu o mestrado integrado dela. Por quê? Porque ela tinha um mestrado e ela tinha uma licenciatura. Os dois juntos disseram, bom, essa criatura estudou 5 anos aqui, mais 2 aqui, ela tem 7. Ela tem tese aqui, ela tem tese aqui. Ela tem horas eu sei que, por exemplo, esse de 1 ano que eu estou fazendo, ele não tem tese. O único que vai ter tese é o de 2 anos. Isso não é mestrado. Mestrado tem obrigatoriamente tese. Uhum. Deixa eu só anotar isso aqui que eu vou falar depois com a universidade. Tá bem. Tá? Então, já matou a charada. No de 2 anos, sim, tem tese. Se não é pós-graduação. É considerado um estudo de pós-graduação, mas não é um mestrado. Mestrado pressupõe a defesa de um trabalho científico, tá? Então, assim, o que eu posso te dizer? Um mestrado talvez agregue, mas eu não acredito que o teu mestrado vai ter 1 ano só. Vai ter 1 ano e meio ou 2. E se tu vai pensar em fazer 1 ano e meio e 2, talvez valha a pena reingressar numa universidade portuguesa para te fazer isso. Porque tu também não vai fazer... Se tu tiver que fazer uma ou outra disciplina lá da Casa do Chapéu, é bastante provável que o que tu tenhas que fazer é, de repente, fazer ou estágio, alguma coisa que é prática e que vai estar mais à vinda da área. Mas eu também, eu tentaria, na verdade, como a gente está fora dos prazos, assim, de início de aula, essas coisas todas, eu encaminharia o processo numa universidade.
Por quê? Porque tu tem os pré-requisitos básicos para encaminhar. Eu talvez até, Rogério, assim, ó, porque o que acontece? Essa consultoria, essa que tu está fazendo já é um pouquinho diferente da gratuita que eu faço. A gratuita, eu tiro dúvida. Se tu me perguntar uma coisa, eu não vou te explicar o conjunto todo. Eu sou Claro. curso de consultoria. Tu tem duas maneiras. Tu tem 5 anos de curso, tu tem uma defesa de trabalho, que seja a publicação do trabalho científico. A gente precisa verificar como é que justifica dentro do teu currículo as 30 horas de acompanhamento, porque isto, como é que a gente normalmente vai usar? Tu tem não sei quantas horas de acompanhamento do trabalho científico, tu tem uma pré-produção de trabalho, aí tu teve 2 disciplinas antes que eram Em teoria, exatamente. Eu tive a introdução ao trabalho científico, que foi 6 meses, vamos dizer assim, e depois eu tive o trabalho científico propriamente dito, que foi mais um semestre. Essas coisas, porque o que acontece? A universidade não sabe como é que é a tua universidade no Brasil. Então, ela olha para o teu histórico. Se o teu histórico tiver isso claramente, não tem problema. Ela consegue enxergar. Uma metodologia e a outra é a dissertação propriamente dita, enfim. Então, o que a gente tem que olhar? Tem que verificar se isto está expresso. Ou se a gente precisa comprovar com mais alguma coisa. Então, hoje, eu sempre olho para as pessoas e digo assim, se fosse meu filho, o que eu recomendava? Tu não tem muita cara para ser meu filho, mas tudo bem, mas vamos lá. Estou mexendo que meu filho tem 28. Tu deve ter um pouquinho mais já. Já se formou, né? Já está há muito tempo. Tá, então, olha só. Hoje, eu faria o quê? Eu faria o encaminhamento primeiro com um reconhecimento específico numa universidade. Levando em conta todas as questões que eu estou te dizendo internamente do teu curso, porque tem que analisar. E, em paralelo, se tu quiser fazer esse de 1 ano, aí eu vou te dizer que não adianta para nada. Tá. Nem como posso. Não. Vai adiantar para o mercado, se tu quiseres. Não, eu digo assim, por gerar créditos acadêmicos não difere em nada. Não. Tá. Não. O de 2 pode ser. E aí o de 2 pode ser, mas eu olharia primeiro lá que eles te mandassem a diretiva europeia de reconhecimento do curso deles e se tem aceitação. É bastante provável que, assim, um mestrado não tem necessariamente essa atividade prática. Então, pode ser que isso releve, entendeu? Mas, como eu estou te dizendo, não sei até que ponto. As universidades também, Rogério, elas vão mudar muito pós-Covid. Muitas universidades vão ser à distância. Entendeu? Então, todos os tabus que nós tínhamos em relação à distância, muitos vão cair. Porque a gente está fazendo isso agora. Por que não podia, então? A parte prática eu concordo que não tem como, mas a parte teórica não faz sentido. É bem verdade que tem que ter um aluno muito mais comprometido do que num outro cenário, né? Mas igual. Mas então, assim, eu, no seu lugar, faria o quê? Faria o encaminhamento do reconhecimento específico e ia deixar ele rolando, porque isso não é rápido. Se tu quiseres fazer, comece a tua tese de 2 anos, mas não de 1. De 1 não vai te adiantar nada. Vai te adiantar refresh profissional, essas coisas, mas só. Ok. Mas não para tese. Vai que, antes de tu finalizar isso, pode até acontecer de tu estar com o mestrado reconhecido no final, sem ter a necessidade de ter terminado o mestrado. Nós não sabemos agora, não dá para dizer. Dá para dizer um pouco mais concretamente assim, quando eu pego o conteúdo programático, faço a verificação dele, verifico que universidade tu tem mais compatibilidade de conteúdo, e aí sim faço a tua apresentação. Aí pode valer a pena tu dizer assim, olha, eu estou fazendo um mestrado na Espanha. Ela pode achar interessante, mas tem que ser mestrado. Tá bem. Agora, se fosse para fazer aqui. Não, é que aqui realmente o único problema é as ofertas de mestrados que não são integrados é quase que nula, para não dizer nula. Assim, a tua área é bem menos mesmo. Não tem. Eu procurei. Aliás, universidades tem Trás-os-Montes, Lisboa, Évora,
Coimbra, Coimbra esquece. Aliás, Coimbra não, Porto. Porto esquece, porque Porto você não entra nem sendo filho do Marcelo, enfim. Você não consegue nada lá. Para! Tu tá brincando, menina. Não é assim, não. Não, mas eu digo assim, para um mestrado sem você ter sido aluno da universidade. Não, é muito complexo. Não, Porto é complicado. Lá na Salazar bem... Não é. Ela é mais competitiva. Porque a Universidade do Porto tem mais candidatos e principalmente porque ela tem um olhar um pouco menos academicista que as outras universidades. Então, ela tende a ter isso. Mas, assim, agora, voltando de novo a falar do mestrado, o único mestrado que eu acho que vale a pena você fazer é um mestrado que tenha como guarda-chuva, como chamada, e que a tua titulação vai ser mestrado em medicina veterinária. Mesmo que seja mestrado em medicina veterinária, com ênfase em alguma outra coisa ou não? Tá. O ideal... Mas aí você acha que vale a pena? Eu estou falando do ideal. Aí nós temos que olhar o possível e pode ser até que a coisa aconteça, pode ser até que o cara releve, depois, quando for na hora de reconhecer. Mas se eu fosse... O ideal é mestrado em medicina veterinária. Tá bem. Entendeu? É isso aí. Tá bem. Se tu puderes fazer deste jeito, que a tua titulação... O que tu vai estudar, para mim, é pouco relevante. O que é relevante é o título que tu recebe. Entende? É isso que é importante para a universidade. Tá bem, tá bem, tá bem. Então, assim, eu faria o encaminhamento e, em simultâneo, vai estudando, se tu quer estudar. É isso que eu queria saber. Para a gente entrar com esse processo aí com vocês. O que é que vocês precisam em termos de documentação, para saber se eu tenho aqui, eu vou ter que pedir no Brasil, enfim. Bom, então vamos lá. A documentação que a gente precisa, em primeiro lugar, é conteúdo programático, equivalência de nota. Dificilmente o aluno tem tudo e ele quase sempre precisa pedir coisa do Brasil. Então, equivalência de nota... Equivalência de nota? Aonde que eu... Isso aí eu consigo na universidade? Olha só, na verdade, o que a gente precisa é começar analisando o teu histórico. Tá bem. O teu histórico é que vai dizer o que a gente precisa do resto. Nossa, já um outro cenário que eu acho que tu tem que considerar, aí vamos olhar agora, vou descartar o teu mestrado online, tá? A possibilidade de talvez, já que tu tenha predisposição e já tenha o interesse de repente estudar aqui, quer dizer, estudar aqui não, mas tu já estás aqui, está com o Estatuto de Igualdade, e pode usar esse pré-requisito aí, é de repente ingressar numa universidade portuguesa. Tu vai pagar 1.100 por ano, tu vai fazer de repente um ano e pouquinho, e pode ser uma alternativa. Vai ter que fazer prova. Agora eu vou te jogar um bem limpo para que você entenda. Eu, como veterinário, se eu não tiver minha clínica, eu for trabalhar num outro lugar, no melhor dos mundos, se eu estiver trabalhando ali, por exemplo, no Hospital do Restelo, eu vou estar ganhando 1.600 euros por mês. Eu, como informático, que eu estou hoje, estou ganhando 1.800. A foto é que aqui a família inteira... Mas é que bem verdade é que assim... informático aqui vai ganhar sempre mais do que ganha. Sim, entendeu? Então é assim, para mim, voltar a estudar, que é uma coisa que eu não sou muito afim, mas 1 ano e meio, 2 anos, investir para eu ganhar uma coisa que eu ganho menos do que eu ganho hoje, não é isso que eu quero. E tu já cogitou as outras possibilidades dentro da medicina veterinária? Sem ser o médico, eu estou dizendo, eu não sei o que particularmente... Sim, você disse para a parte de inspeção, para a parte de saúde pública. Não. Eu estou falando da parte mais... porque tu tem o licenciado e tu tem o mestrado integrado. O licenciado é sempre muito mais fácil da gente reconhecer. Sim. E ele tem alguns papéis que a gente pode executar dentro da ordem. Entendeu? Você diz não ter o título de médico, mas ter um título, por exemplo, de tecnólogo. Não é aqui não existe essa figura aí para isso, mas seria o cara que faz... Ele não faz cirurgia, porque normalmente quem faz a cirurgia é só o médico veterinário. Mas, assim, tem outras funções dentro da área que podem te interessar. Eu estou falando em consideração... Estou falando agora a questão econômica, entendeu? De você, de repente, não ter que abandonar uma coisa para fazer a outra, fazer por partes, vai voltando devagar para a área... Coisas do gênero, eu estou informático e eu estou também trabalhando em algumas coisas dentro da área veterinária. E aí, enquanto isso, eu defino se eu vou fazer um mestrado, se eu não vou fazer mestrado.
Até porque o mestrado aqui é um pouco diferente do mestrado do Brasil. O mestrado aqui, por exemplo, tu faria... Vamos imaginar que tu fez o reconhecimento de uma licenciatura. Tá bem. Tá? A gente sabe que 2020 vai ter uma mudança enorme, 2021, vai ter uma mudança enorme, de novo, dentro do sistema educacional português. Vão separar, de novo, mestrado e mestrado integrado. Então, talvez valha a pena... Esperar de novo para ver como é que vai ficar lá. E aí, não esperar para você começar a atuar de novo, mas, de repente, fazer o reconhecimento como licenciado, porque tu não vai deixar de ser licenciado. E pode ser que o licenciado, depois eu tenha que reconhecer ele com 5 anos. Entendeu? Tá, entendi. Então, é que tem tanta incógnita. Opções. Opções e dúvidas em relação à outra parte. Né? Quanto mais opção a gente tem, mais confuso a gente fica. Tá. Isso aí. Só mais uma dúvida. Eu, tendo o diploma reconhecido aqui em Portugal, por exemplo, se amanhã eu quiser atuar na Espanha, eu posso? Ou tenho que fazer outro reconhecimento lá? Agora vamos olhar para... Agora eu não vou falar da licenciatura e nem do tecnólogo, eu vou falar do mestrado integrado. Tá? Saiu uma legislação esse ano, porque isso também tinha uma fase, uma área meio nebulosa, assim. Porque o que acontecia? Quem faz o mestrado integrado em medicina veterinária aqui pode atuar em qualquer país da União Europeia. Então, tem 27 países para atuar, tá? E aí havia uma área nebulosa, assim, digamos, em relação aos médicos, médico dentista, veterinário, farmacêutico, todos os que fazem parte desse guarda-chuva aí, de como é que eles fariam em relação à União Europeia. E aí, este ano saiu, então, uma legislação dizendo que para que ele possa ter a fluidez nos outros países, ele teria que cursar 3 anos, trabalhar 3 anos no país que fez o reconhecimento. Tá bem? O que é diferente quando você cursou 1 ano aqui e se formou de novo aqui. Tu tá vendo por que eu estou dizendo para ti não fazer o teu mestrado lá e fazer aqui? Porque, de repente, num ano, tu ganhou a Europa. Porque tu reingressa, faz de novo o curso e finaliza aqui. Tem uma outra coisa que eu quero te dizer. Eu tenho muitas clientes que estão na Inglaterra, particularmente. Tem muitas na Inglaterra. Médicas veterinárias que já estão atuando, mas não têm atuação plena porque elas não têm a titulação. Ou eles ganham tipo como se fosse assim uma... Lá tem que ser associado à Associação Britânica. Sim, mas acontece que eles precisam do reconhecimento. E como lá falta muito médico veterinário, falta muito médico veterinário, porque elas estão muito bem colocadas, nenhuma delas quer sair de lá. Por quê? Porque eles conseguem, inclusive, fazer uma titulação provisória para ir atuando enquanto elas reconhecem. Para te ter uma ideia, que é confuso o troço. E aí, então, o que eu quero te dizer? Existe um mercado muito grande que vai além daqui. Portugal é dos países da União Europeia, como a gente já sabe, o país que tem menos atividade industrial. A Inglaterra, particularmente, tem muita atividade industrial. Aí abate, cuidado de frango, não sei o quê, animal, eles sempre precisam de vários médicos veterinários lá dentro. Eu sempre vejo vaga até no site da Ordem aqui para lá. Exatamente. Por quê? Porque faltam médicos veterinários. Então, por isso que eu estou te dizendo, se você tem essa noção de continuar na tua área, e não é só uma questão econômica, porque tem coisas que tem assim, tem economia e tem amor ao que a gente gostou de fazer, né? Tudo bem, tu pode ser um excelente... Se for só por uma questão econômica, eu diria, talvez é melhor tu continuar na tecnologia, porque não tem nada que pague hoje melhor que tecnologia. Mesmo a medicina não paga melhor que tecnologia. Eu tenho clientes que vieram do Brasil para a área tecnológica aqui, estão ganhando 5, 6 mil euros aqui na Nós, em outras companhias. Não conseguimos as mesmas facilidades para o médico. Entendi. Não, medicina veterinária é um amor, realmente. Porque dinheiro sempre foi a informática, até no Brasil. Tá? Ok. Quem sabe tu junta as duas coisas aí. Pois é. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar um e-mail para vocês. A gente vai conversar sobre esse contrato. Tá bem. Vamos começar a ver isso.
e andar, como você disse, em paralelo do jeito que está, eu te passo o que eu tenho. Talvez algumas coisas eu não tenha aqui, por exemplo, essa equivalência de notas, eu não me lembro de ter solicitado isso Na lá. verdade, não, tem que ver se ela não está no teu histórico. Alguns históricos já vêm com isso. Por isso que eu estou te dizendo, o histórico é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Ele é que nos dá todas as informações sobre o que é que a gente precisa. A universidade não vai conversar comigo sobre a tua formação e nem conversar contigo sobre a tua formação. Isso tudo é documental. E aí um documento me chama o outro, um documento me diz se eu preciso outro. Porque quando o teu material vai para a banca, vai para o júri, vai só documento. Tudo que eu posso fazer antes de chegar no júri. O júri chega e me diz assim, não, faltou tal coisa. Não dá o número de horas não é suficiente, o conteúdo programático não bate. Estas coisas todas são aquelas que a gente faz antes, para que quando chegar no júri, ele não diga isso. E se ele disser alguma coisa, eu possa recorrer. Porque se é muita coisa, ele só nega e não me deixa dizer nada. Perfeito. Por isso que é importante a gente olhar antes, tá bem? Bom, então entre em contato contigo por e-mail, nos falamos, e aí vou vendo até onde estão essas coisas. Tem documento aqui que nem sei se ainda está aqui ou ficou no Brasil. Mas aí a gente vai conversando sobre isso, já deu para ter uma ideia do rumo que eu preciso tomar. Se for fazer aquilo lá, 2 anos. Tá bem. Em medicina veterinária. Tá perfeito, bem? Então, querida. Um abraço, de qualquer forma, fica bem. Muitíssimo obrigado. Voltamos a nos falar por e-mail, então, em breve.